Bem, meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos, graças a Deus. Nós ficamos felizes por mais um momento estarmos em um devocional para trazer uma palavra de Deus para os amados irmãos e a todos quanto este vídeo alcançar a vida dos irmãos, das irmãs. Esperamos que você seja edificado, pela palavra do Senhor. E eu quero pedir para você nos acompanhar aqui na Bíblia Sagrada, capítulo de número 16, em Atos dos Apóstolos. E eu vou ler apenas um versículo que é bastante conhecido e depois nós vamos ficarmos inteirados com o que o texto ele quer tratar. O versículo 25 do capítulo 16 diz o seguinte: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Amém? Bem, meus irmãos, o que nós encontramos aqui nesta passagem, nós percebemos que se tinha presos e eles estavam com os presos, é porque eles estavam em uma prisão. E de fato, ele estava em uma prisão. A Bíblia diz nos versículos anteriores que eles tinham realizado um trabalho de libertação, aonde uma jovem na cidade em que eles estavam, realizando a obra de Deus, ela tinha um espírito de adivinhação, esta moça, e um certo tempo ela sempre abordando aqueles dois homens e o considerando como homem de Deus, até que um dia Paulo estranhou tanto elogios. Certamente o demônio não queria que Paulo percebesse, e ele estava ali no corpo daquela moça. Mas Paulo, Silas, como dois homens de Deus, entenderam que havia algo espiritual aprisionando a vida daquela moça. Pois bem, a Bíblia diz que ele repreendeu o mal, a moça foi liberta para a glória de Deus, só que isso lhe causou um preço. Isso causou um desconforto para eles, pois aqueles que lucravam com aquela jovem alvo de ataque de Satanás, começaram agora, juntamente com alguns moradores da cidade, e até o magistrado, até o líder ali daquela cidade, e tomaram a providência. E a providência é que chegaram a machucar os homens de Deus e os lançaram naquela prisão, naquele cárcere. E a Bíblia diz que, por volta da meia-noite, eles começaram a louvar e a orar. E os outros presos escutavam o que Paulo e Silas estavam fazendo. E a Bíblia diz que, de repente, veio um grande terremoto, abalou o alicerce daquele cárcere, e o restante da história certamente você o conhece. Caso não, leia aí a sequência do texto, capítulo 16, e você vai ficar inteirado com o assunto. Pois bem, em primeiro lugar, irmãos, vamos tentar aqui tirar algumas lições. Primeira coisa, aqueles homens, eles foram aprisionados e feridos por fazer a obra de Deus. Mas é isso que acontece com os servos do Senhor. Jesus sempre deixou claro que nós enfrentaríamos oposições, pessoas que se levantariam contra a igreja por fazer a obra de Deus. Veja o ato que aqueles dois homens fizeram. Libertar uma moça de um espírito mau, que era uma serva de Satanás. Logo, Satanás não ficou satisfeito, e certamente usando aquelas pessoas, chegaram a aprisionar os servos de Deus.
E nós sofremos, irmãos, por fazer a obra de Deus. Todos nós sofremos. Se você sofre por fazer a obra de Deus, glória a Deus por isso. A Bíblia diz lá em Mateus que bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai, porque grande é a vossa recompensa no céu. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele mesmo faz grandes relatos das marcas de Cristo que carregava no seu corpo, do sofrimento que ele enfrentava, né, por servir de fato a Cristo. Então eu quero dizer para os irmãos que nós, sim, sofremos por fazer a obra de Deus. E é prazeroso fazer isso. Uma outra coisa que nós podemos extrair ali, irmãos, eles dois, os servos do Senhor, eles realizaram uma obra de libertação na vida de uma moça. No nome de Jesus. Você como servo de Deus, você como serva de Deus, nós temos a responsabilidade, irmãos, de continuar a obra de Deus, a obra de libertação, através da pregação do Evangelho, de usar o nome de Jesus contra o mal. Contra o mal. Eles estavam livres e faziam isto. Agora, a Bíblia diz que, a leitura que nós lemos, o texto, o versículo, que eles foram lançados no cárcere. Estavam lá com os outros presos. Quanto tempo, irmãos, aquela prisão não ouvia um louvor a Deus? Quanto tempo aquela prisão não ouvia uma oração? Mas os homens de Deus foram para lá. E naquela noite, aqueles dois homens fizeram algo maravilhoso. Eles estavam isolados. Vamos usar aqui uma linguagem atual. Eles estavam isolados, eles estavam na quarentena, vamos dizer assim, irmãos. Se restringiram a um ambiente fechado. Mas o que é que eles estavam fazendo? O que é que eles fizeram? Eu pergunto para você. Você ultimamente está mais em casa. Você está mais isolado, mais restrito. O que é que você está fazendo? A Bíblia diz que aqueles dois homens estavam orando e louvando. Orando e louvando, louvando e orando a Deus. Ele estava envolvido com o espiritual, envolvido com as coisas do sagrado, com as coisas sagradas. Será que nós, nesse período, irmãos, já que não estamos tão ativos lá fora, mas veja bem, irmãos, quem é ativo lá fora, quem é ativo em tempos normais, é ativo também quando está recluso. Ele não para. O servo de Deus, a serva de Deus não para. Me faz lembrar sobre John Bunyan, o autor do livro O Peregrino. Aquele homem na prisão, irmãos, por amor a Cristo também, porque queriam proibir que ele pregasse. E lá ele teve grandes revelações. Fora a Bíblia, é um dos livros, talvez o livro mais lido, mais conhecido, é O Peregrino. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, mesmo que a vida normal não esteja normal, mas ele recluso, ele não para a sua vida com Deus. Ele não se esquece que ele é um cristão, que ele é um homem de Deus, que ela é uma mulher de Deus. Eles continuam louvando, adorando, meditando na palavra, e ali teve louvor, oração, e depois teve a palavra, quando pregou para o carcereiro. E houve libertação, fora e dentro da prisão. Houve salvação. Coisa maravilhosa, irmão. É quando nós entendemos que somos servos de Deus. E servo não fica de braços cruzados.
seja em tempos normais lá fora, seja dentro de qualquer ambiente, numa casa ou dentro de uma cadeia, enfim, de uma forma ou de outra, ele está em atividade, ele está exercendo a sua fé. Em tempos como esse, irmãos, você tem exercido a sua fé? Você tem prosseguido ou você tem parado? Levante, mostre para o mundo, e aqui eu não falo em questão de status, mas mostrar para o mundo que você é luz, que você é sal da terra, que você é um arauto, que você é servo, você é uma atalaia de Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, amadas irmãs, prossigamos, vamos adiante, vamos perseverar, vamos continuar lutando, manifestando a nossa fé fora ou dentro, em tempos normais ou em tempos difíceis. Meus amados irmãos, sede firmes e constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus te abençoe, Deus te dê graça, forças, para que você possa prosseguir em nome de Jesus. Quero fazer uma oração com você e por você. Amém? Nosso Deus e Pai, queremos te agradecer em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro pelos teus servos, tuas servas, que o Senhor continue ajudando, fortalecendo a tua igreja, Senhor. A vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, homens e mulheres, daqueles, Pai, que ainda estão de pé, porque o Senhor tem sustentado, que te amam, que não se entregam, Senhor, à situação em que possa estar vivendo, mas que entenderam que por ti e para ti, Senhor, enfrenta e vai adiante, não importa a situação. E aqui eu intercedo, Pai, pelos teus filhos, continue com as suas vidas, com as suas famílias, fortalece a igreja que a ti pertence. Assim, Pai, em nome de Jesus Cristo, na unção do Espírito Santo, nós te agradecemos. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.